Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Júlio César, professor de matemática, tá? Vamos dar início ao nosso estudo aqui desse ano e vamos começar bem devagarzinho, porque eu sei que a maioria ainda está com dificuldades. O ano passado, para quem estudou aí, não foi fácil, né? Então vamos começar aqui lá com os conjuntos numéricos. O que são conjuntos numéricos? Denominamos conjuntos numéricos os conjuntos cujos elementos são números. Existe conjunto de qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, uma sala de aula é um conjunto de estudantes, né? Você pode ter numa barraca da feira, uma barraca é um conjunto de verduras ou de frutas. Então você pode ter o conjunto que quiser. Mas quando a gente fala conjunto numérico, então os elementos desse conjunto são números. Certinho? O conjunto N, que é esse conjunto aqui, com esse Nzinho diferenciado, é chamado conjunto dos números naturais. Esses números naturais são aqueles números que a gente usa para contar coisas, contar pessoas, contar objetos. Então são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. 1000, 10.000, 1.000.000, todos esses números são naturais. Então os números naturais não são negativos e nem são números com vírgulas, tá? Se você vai lá no supermercado comprar um pacote de bolacha, a bolacha lá tá, vamos supor que o preço da bolacha lá tá lá R$ 5,25. Esse número é um número natural? Não, porque ele tem vírgula. Se ele tem vírgula, ele não é natural, tá? Então os números naturais são esses números aqui até infinito. Então o conjunto N possui infinitos elementos e pode ser representado na reta numérica, olha só. Como esse conjunto tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4, eu consigo representar eles numa sequência, né? Porque eu sei que o 1 vem depois do 0, o 2 vem depois do 1, o 3, o 4, o 5, o 6, até 1 milhão, 10 milhões, infinito, nunca acaba. O conjunto dos números naturais estão definidos duas operações, cujos resultados são sempre números naturais. Então é o seguinte, nos números naturais eu só consigo fazer duas operações, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 mais 12. 5 mais 12, todo mundo sabe daí que é 17. Beleza. 5 é o número natural? É. 12 é o número natural? É. 17, que é a resposta, é o número natural? É. Então, todos esses elementos estão no conjunto N de números naturais. Então, a gente fala que a adição é fechada nos números naturais, em N. Porque todos os elementos envolvidos aqui estão nesse conjunto. Olha só, 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. 6 é natural? Sim. 8 é natural? Sim. 48 é um número natural? Sim. Então a multiplicação também é fechada em relação a n, os naturais. A gente fala que é fechada quando o resultado de dois naturais dá natural. Agora, se eu fizer 20 menos 25, a gente sabe que não dá para tirar 25 de 20, né? Se você tirar isso tudo aqui de 20, você vai ficar devendo.
Você vai ficar devendo quanto? Vai ficar devendo 5. Porque você tirou mais do que tinha. Esse valor menos 5 faz parte desse conjunto aqui, ó, N. Tem menos 5 nesse conjunto? Não. Então, menos 5 não é natural, portanto, essa continha aqui não existe no conjunto N. E 1 sobre 2 é uma fração, né? Escrever uma fração, posso escrever dessa forma que está aí, que é a mesma coisa que escrever assim. Ou se eu dividir os dois, dá 0,5, que é a mesma coisa, né? Tudo isso aqui representa meio. 0,5, então, é o resultado dessa fração. Tem 0,5 aqui nesse conjunto? Também não. Então, por isso que é dito que N é fechado em relação à adição e multiplicação, ou seja, só existe 2 operações nos naturais. Subtração e divisão, não. Vamos agora para os números inteiros. Números inteiros é representado por um Z com 2 perninhas assim. E quem faz parte dos inteiros? Olha só, lembra que esses aqui são os naturais, né? Que a gente acabou de ver. Os inteiros agora pega mais um pouco, né? Pega esses aqui, ó. Pega quem? Pega os negativos. Os opostos a esse aqui, ó. Se eu tenho 1 aqui nos inteiros, eu tenho menos 1. Se eu tenho 2, eu tenho menos 2. São números opostos. Então, o conjunto dos números inteiros, ele tem aqui, a gente pode dizer assim, né, mais valores do que esse. Né, assim, a grosso modo dizendo. Porque olha só como é que é uma representação. Conjunto pode ser representado assim, que a gente fala em forma de diagrama. Então aqui estariam os naturais, ó, com os positivos, 0, 1, 2, 3, 4. E os inteiros seriam um conjunto que engloba os naturais. Então tem os valores negativos. Então os inteiros, além dos números naturais, tem os números negativos. Certo? Então eu posso falar aqui que os naturais, o conjunto dos números naturais. Espera aí, deixa eu apagar isso aqui, porque não está dando certo ali. Eu posso falar assim, ó, que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Esse símbolo aqui chama está contido. Ok? Com isso a gente pode falar, né, que todo número natural é um inteiro também. Porque veja que o natural está contido dentro do inteiro. Então, todo número natural, ele também é um número inteiro. Mas agora, todo inteiro é natural? Não, né? Porque os negativos não são naturais. Ó. Todos os números inteiros são naturais? Não, esse aqui é natural? Não é. Esse aqui é natural? Não é. Mas todo natural é inteiro porque ele está todo dentro do conjunto Z aqui. Parece ser difícil, mas não é não, gente. É facinho. A representação geométrica do conjunto dos números inteiros é feita a partir da representação de f na reta. Essa aqui seria z, tá? De z. Acho que um erro de digitação aqui. Na reta numérica. Basta acrescentar os pontos correspondentes aos números negativos. Então é que nem a gente falou lá no conjunto. Ó, do 0 para a direita estão os naturais. E para a esquerda aqui do 0 estão os negativos. Então esse conjunto todinho forma os inteiros.
aqui, né? Até infinito tá os naturais. Para cá tem os números negativos. Se eu pego isso tudo, eu chamo ele de conjunto inteiro. Professor. O bom de assistir o vídeo assim é que você pode pausar, voltar, ver várias vezes o vídeo e assim entender melhor. Números inteiros e opostos. Aí lembra aquela hora que eu falei de números opostos? Olha só. Se você tem o 2, quem é o oposto do 2? O menos 2. Se eu for representar na reta, ele está à mesma distância do zero. Se eu andei 2 unidades para a direita, aonde está seu oposto? 2 unidades para a esquerda. Suponha que aqui estaria o menos, aqui estaria o 3, aqui estaria o 4. Quem seria o oposto do 4? Aqui estaria o menos 3, aqui estaria o menos 4. 4 e menos 4 são números opostos. Tá, essa aula vai ser curtinha mesmo, a gente só vai fazer uns exemplos aqui de umas continhas bem simples para vocês começarem a desenvolver lá a matemática, né? O cérebro vai esquentando devagarzinho, aí a gente vai conseguindo fazer depois melhor essas contas. Olha só o exemplo aqui. Tomando os inteiros A, então eu falei que A aqui ó, vale menos 3, e que o B aqui vale mais 2. Resolva essas contas. Então, quanto que seria A mais B? Vai só substituir. O que fez aqui? Ó? No lugar do A, colocou menos 3. Esse mais é da regrinha. No lugar do B, colocou mais 2. Nem precisaria colocar entre parênteses, porque esse mais com mais a gente já sabe que dá mais. Poderia fazer direto aqui, ó, tá? Mais com mais é mais. Então sobrou menos 3 mais 2, e aqui a gente sabe que diminui, conserva o sinal do maior. Resultado menos 1. Veja aqui, eu tenho A e aqui eu tenho B. Quanto que vale o A? Menos 3. Quanto que vale o B? Mais 2. Na multiplicação, quando você multiplica mais com menos ou menos com mais, isso dá menos. E 3 vezes 2 é 6. Simples, né? Olha só isso aqui, cuidado com essa. Ó, você tem A e você tem menos B, ó, esse menos aqui. Se eu coloco o A e coloco o B, lembra que eu tenho que fazer um joguinho de sinal aqui, ó. Mais com menos na multiplicação é menos. Olha só, menos. Menos 3 com menos 2, você soma e conserva o sinal. Então dá menos 5. Certo? Toda vez que os sinais forem iguais, na adição ou na subtração, você soma eles. Se fosse, vou pegar um exemplo aqui. Ó, mais 5 e mais 4 dá mais 9. Menos 5 e menos 4 dá menos 9. Você pode entender assim, ó. Vamos supor que você ganhou 5 reais. Depois você ganhou 4 reais. Então você ganhou ao todo 9 reais. Agora vamos supor que você perdeu 5 reais. Depois você perde 4 reais. Ao todo você perdeu 9 reais. Tá certo? Então não confunda essa regra de sinal com regra de multiplicação. Vamos continuar aqui no exercício. B e A. O B mais 2. O A menos 3. Deixa eu... Ele deu uma invertida aqui, eu nem percebi. O A está aqui agora, né? E o B está aqui. Então, o B vale mais 2.
e o A vale menos 3. Então, ele trocou a ordem aqui. Então, ficou mais 2. Esse menos com menos é regra da multiplicação. Na multiplicação, sinais iguais dá sempre positivo, tá? Multiplicar dois números que são positivos dá resultado positivo. Multiplicar dois números que são negativos, resultado também dá positivo. Multiplicar números com sinais diferentes dá sempre negativo. Não importa a ordem. Então não esqueça disso. Então, menos com menos deu mais, 2 mais 3, 5. Até colocou a observação aqui, ó, menos 5 e 5, números opostos. E a última aqui, ele só coloca o valor assim, faz a conta do menos A. Então você tem um menos, que é esse menos aqui. Quer ver? Vou até arrumar aqui para ficar melhor ainda. Ó, você tem esse menos, que é esse. E o A, que vale menos 3. Então, regrinha da multiplicação, menos com menos dá mais. Resultado mais 3. Certinho? Então, veja só, o exercício já tá para você resolver. Tá? Já está na plataforma, já vou colocar lá para você fazer. Basta você entrar no exercício. Coloca nome, não esqueça de colocar seu nome, marca a turma, tá? E responde os exercícios. Respondeu os exercícios tudo, só clicar em enviar. Beleza? Então falou, galera, abraço a todos.